Bom dia, Facebook. Embora esse aqui seja um perfil de Facebook, ele também é página. Então, pode seguir, pode clicar em seguir. Porque quando tem os amigos, você tem que ter o limite de 5.000 amigos. Mas quando é página, não tem limite. Então vocês podem seguir aí. Passar para alguém. Se você ama Jesus de Nazaré, ou se você quer aprender a amar Ele, quer entender sobre o que é ser cristão, o que é o Evangelho de Cristo. Se você quiser passar para alguém, então você passa para alguém. Vamos fazer leitura para honra e glória do nome de Jesus, que o Senhor dê graça, porque eu sou humano igual vocês todos, eu também tenho falhas, eu também luto com tudo, né? Nós estamos nesse mundo ainda. Então eu vou fazer a leitura aqui de Gálatas. A igreja cristã, ela precisa urgentemente voltar para as doutrinas do apóstolo Paulo. A igreja cristã, ela precisa urgentemente voltar para a doutrina do apóstolo Paulo. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus começou a pregar, quando o apóstolo Paulo começou a pregar, eles não estavam presos a tradição nenhuma, ok? Eles até reconhecem que tem algumas tradições boas, mas eles não estavam presos nelas. Nem o Senhor Jesus, nem os apóstolos, principalmente Paulo, que é o apóstolo dos gentios, ele não estava preso em tradições da religião judaica. Ele não estava. Se você for ler o Evangelho, você não vai ser enganado. Tem muita gente se deixando enganar porque não leu o Evangelho. Porque acredita que as pessoas falam. As pessoas, elas estão torcendo o Evangelho. E elas estão torcendo a cara dos apóstolos para dizer para você que Jesus pregava religião. O Senhor Jesus não pregava religião. Nem mesmo a judaica ele não pregava. O Senhor Jesus mandava perdoar, andar 1000 milhas, perdoar o inimigo, dar pão para quem tem fome. O Senhor Jesus pregava arrependimento. João pregou arrependimento. O Senhor Jesus pregou arrependimento. Os apóstolos pregou arrependimento. Mudança de vida. Ok? Não se conformar com esse mundo. Isso que o Senhor Jesus pregava. Se o Senhor Jesus pregasse religião, gente, ele não teria sido entregue pelos sacerdotes aos romanos para ser mortos. Vamos ter um pouco de sabedoria, de inteligência. Porque o que eu estou vendo pela internet nesses últimos dias, gente, é muito estranho, gente. Os evangélicos, eles pregam o Velho Testamento para poder falar sobre prosperidade. Porque entrou uma ganância, uma usúria no meio das igrejas, ok? Como elas não têm muita base no Novo Testamento, para as doutrinas que elas estão pregando, para as pregações que eles estão fazendo sobre prosperidade, como eles não têm muita coisa no Novo Testamento, eles vão para o velho e abandonam o novo. Mas são tudo coisas para essa terra, que acaba aqui mesmo. Ok? O Novo Testamento, Cristo, Jesus, os apóstolos, eles pregaram a vida eterna. Eles pregaram que nós estamos aqui aguardando o Senhor Jesus nos levar.
Não é para amar esse mundo. O apóstolo João falou que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quando a pessoa ela está muito preocupada com riqueza, com isso, com aquilo, ela está amando o mundo, gente. Então, se vocês não voltar para os evangelhos verdadeiros, que está escrito na Bíblia, e para os escritos apostólicos, vocês vão ficar tudo confuso, não sabe mais nem o que vocês creem. Ok? Tem pessoas que elas até pegam alguns versículos do evangelho para ensinar, mas elas só pegam aquilo que tem interesse. Ela não lê um livro inteiro para você, não lê um capítulo inteiro para você. As pessoas não leem, porque elas também não estão interessadas de pregar o que Jesus pregou. Não está interessado em pregar o que Cristo pregou. Quem está interessado de pregar o que Cristo pregou, vai pegar o evangelho todinho e vai pregar o evangelho. Quem está interessado de explicar o que é a doutrina dos gentios, vai ler as cartas do apóstolo Paulo todinha e vai pregar as cartas inteiras, todinha. Ok? As igrejas, elas criam tradições. A igreja chamada mãe, chamada católica, ela criou as tradições. E o pior problema das tradições, os judeus tinham muitas tradições, e os católicos também criou tradições. Porque os católicos, eles vêm da raiz de Pedro. E Pedro defendia as tradições. Ok? Sendo que a igreja gentílica, ela vem do apóstolo Paulo. Mas abandonaram o apóstolo Paulo. Desde a igreja que diz que chama mãe, ela já abandonou o apóstolo Paulo já. Ok? Quando veio Lutero, ele tentou resgatar a pregação de Paulo. Ele tentou, mas foi pouco. Ele só pegou umas coisinhas, não pegou tudo. E cada líder que surgiu na história da época da Reforma para cá, o chamado protestantismo, cada um deles, eles tentaram pegar alguma coisa que Paulo ensinou, mas não foi tudo. E as doutrinas deles, com o tempo, como não pregar a prosperidade, acabou sendo esquecida. Ok? Todos eles tentaram pegar um pouco de Paulo para pregar. Os que vieram da Reforma para cá. Todos eles tentaram pegar um pouco de Paulo para pregar. Mas aí vem outro. E nós chegamos nessa época que se não pregar prosperidade na igreja, e se não ter um show gospel onde todo mundo pula e dança, as pessoas não vão mais na igreja. Então tem que fazer coisas para agradar as pessoas, mas tá fazendo para agradar as pessoas, não tá fazendo para agradar a Deus. E que adianta a igreja tá cheia de gente, mas não ser crente? Que adianta, tá? O Brasil diz que é o maior país cristão do mundo, mas as pessoas não serem salvas. Que adianta? Porque é só para essa vida. E as coisas que é só para essa vida é passageira, acaba logo. E com a graça de Deus, a gente vai voltar ao Novo Testamento. A gente vai voltar. Eu tenho lá a Eclésia Católica de Cristo no YouTube. Tem outro canal também, Crer no Senhor Jesus, que eu tenho colocado leituras bíblicas. Quando eu coloco as leituras bíblicas, gente, tem 5 visualizações. Quando eu coloco um outro vídeo, contando outra história, passando outra coisa do meu dia a dia, coloco um shot lá de flores, vai para 1.500 visualizações. Mas quando eu coloco o evangelho, gente, 2, 3, 4, 5 visualizações. Por quê, gente? Porque as pessoas não estão interessadas no evangelho de Cristo. Não estão, gente. E quer morrer tudo e ir para o céu. Não vai. Não vai se não tiver em comunhão com Cristo, com o evangelho dele. Para a gente saber sobre Jesus Cristo de Nazaré, é através do evangelho dele, gente. Quem não conhece o evangelho de Cristo não sabe sobre ele, não sabe, é sério. Quem não conhece o evangelho de Cristo, gente, não pode dizer que é evangélico. Quem não conhece o evangelho de Cristo,
Quem não conhece a nova aliança, a gente não pode dizer que é cristão. Não pode, gente, porque a palavra de Deus, isso aqui é um bom exemplo. Aquilo que tiver de bom, a gente vai sempre falar lá dos israelitas, que é a melhor palavra para usar, os israelitas. O que tiver de bom dos israelitas, a gente sempre vai falar, mas também nós não vamos fingir que não vê que Deus tinha muita coisa que desagradava a Deus entre os israelitas, e até hoje tem, entre os cristãos, entre tudo. A gente tem que tomar cuidado, ok? Mas uma das coisas boas que os israelitas tinham é que eles ensinavam a palavra de Deus para as crianças já. Ensinavam. Podia ter errado depois que crescia, mas já tinha conhecimento. Eles repetiam várias vezes a mesma coisa para as pessoas, para as crianças decorar. Mas no meio do chamado evangélico cristão de hoje, gente, ninguém está mais preocupado com isso não. De ensinar. Ninguém ensina o evangelho. E diz que é evangélico. Não ensina. Não ensina, gente. É sério. E aí aparecem falsas doutrinas que estão torcendo a nova aliança, e as pessoas estão em tudo seguir as falsas doutrinas. As pessoas hoje em dia, os que são chamados de evangélico e de cristão, não sabem mais o que é salvação pela graça, gente. Não sabe. Porque não conhece a nova aliança. Porque não tem um hábito de ler. Aí vai pro YouTube, chega lá no YouTube, tem um monte de gente explicando a nova aliança de forma errada. Ok? Aonde não se prega mais salvação pela graça. Eu vejo, gente, eu conheço a internet, Deus me deu a graça de ter tempo para essas coisas. Para me observar. Eu cheguei numa idade que o que mais me interessa é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agradeço ao Senhor por ter me ajudado a chegar até aqui. E abandonar as vaidades da vida. Ok? Mas seria bom se a gente não esperasse ficar velho para abandonar as vaidades, né? Então, essa live hoje vai ficar um pouco maior porque eu estou falando aqui. Mas na realidade, gente, eu quero ler com vocês Gálatas 1:1, Gálatas capítulo 1. Quero ler para vocês Gálatas capítulo 1. Para vocês analisar e ver se vocês ainda são realmente cristãos. Então vamos lá. Na leitura de Gálatas. Gente, eu não vivo com dinheiro de internet, gente. Para a glória de Cristo, eu não vivo com dinheiro de internet. Ok? Eu não vivo com dinheiro de igreja. Tipo, eu não sou sustentada, eu não sou nem uma missionária, não sou sustentada por igreja nenhuma, não sou pastora, não sou nada. Eu vivo pela fé no meu Senhor. E por isso, gente, quando a pessoa está presa a um salário, quando ela está presa a uma denominação, ela não vai te pregar a Bíblia como a Bíblia é, porque se a denominação dela reclamar dela, tirar o salário dela, como que ela vai viver? Ok? Mas foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Se você conhece alguém que está preso a uma denominação só por causa do salário e não prega a verdade, é triste dessa pessoa, porque quando ela morrer, ela não vai encontrar Cristo. Porque ela ficou presa na denominação por causa de um salário. Ou ela é livre, mas ela não tem coragem de pregar a verdade na internet, porque ela quer ganhar seguidores. E quando você pega a verdade, você prega o evangelho, gente, você perde seguidores. Mas eu não estou preocupado de perder seguidores, não. Eu convido as pessoas. Mas se elas não querem ficar, eu não posso fazer nada. Porque o que importa é estar com Cristo. É pregar a verdade. É melhor ter 100 pessoas convertidas
do que ter 1000 pessoas e 900 pessoas não ser convertidas e só tá atrapalhando na igreja. É forte, gente. É forte. Sabe por quê? Porque essas 900 pessoas que não é convertida, elas vão ensinar a doutrina errada. E aquelas 100 que é convertida, se não vigiar, vai ficar com a cabeça confusa. É muito sério as coisas. Que o Eterno tenha compaixão de nós, em nome de Jesus. Vamos começar a leitura. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo já começa falando no Pai e no Filho. Então a doutrina que nega o Pai e o Filho, já sai fora dela. Já sai fora dela, que está errado. Paulo já começa falando no Pai e no Filho. Aqui, ó. Que ele foi chamado da parte de Deus o Pai e de Jesus Cristo. Ok? Não foi chamado por homens. Paulo queria matar todos os apóstolos de Cristo quando Jesus chamou ele. E ele mudou completamente. Paulo, da tribo de Benjamim, de religião judaica, conhecedor de toda a Bíblia antiga. Paulo abandonou tudo por amor a Cristo e começou a pregar o evangelho, a loucura da cruz. Ele recebeu tantos dons, mas ele dedicou muito a Deus. Ele fez jejum, ele fez oração, ele fez retiro para os montes, para estar só com o Senhor. Então Paulo teve muitas revelações, porque ele buscou. Não foi assim que caiu tudo de bandeja na mão dele. Ah, ele se converteu, no outro dia já tinha tudo. Não, não foi assim não. Pesquisa a vida de Paulo antes dele começar o ministério. Deus seja louvado, põe glória no nome de Jesus. Então a primeira coisa que Paulo fala é que ele não foi chamado de homem, mas de Jesus e de Deus Pai. Paulo sempre vai destacar Jesus, Deus Pai e o Santo Espírito. Ele fala do Santo Espírito também. Jesus, Deus Pai e Santo Espírito. Paulo sempre vai falar isso, sempre vai falar isso, sempre vai falar isso. Então quem nega a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, para mim a doutrina já não serve mais, ok? Vamos continuar. E todos os irmãos que estão comigo, os irmãos que estão comigo, aqueles que Paulo pregava, o evangelho que Cristo deu para Paulo pregar. Então ele falou, todos os irmãos que estão comigo. Porque quando a gente crê como Paulo crê, nós somos irmãos, somos cristãos. Ok? E ele falou, todos os irmãos que estão comigo. Porque aonde que Paulo ia, ele fazia discípulo para Cristo. Onde ele ia, podia pôr na cadeia, podia pôr onde que for. Ele ganhava almas para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então ele fala aqui, quando ele manda a carta, ele fala de todos os irmãos que estão comigo. Já tinha gente lá que já tinha ganhado para Cristo onde ele estava. E aqui ele manda, não é só para uma igreja não, que a gente acha quando fala Gálatas, a gente pensa que é uma igreja só, não. As igrejas da Galácia. Então era toda a Galácia, e era todas as igrejas da Galácia. Aqui não foi mandado para uma igreja só. Aleluia! Foi mandado para as igrejas da Galácia. E fala assim, gente, essa internet às vezes ela tá meio ruim, não sei se vai cortar, mas já tem um texto aí que eu postei ou então vocês lêem o texto. Já tem um texto que eu postei de Gálatas, eu posso postar também depois junto com os vídeos. Ok, vamos lá. Que às vezes a internet fica fraca e corta. Ok? Então, ele mandou para todas as igrejas da Galácia. Não foi uma só não. Não sei quantas. Sei que era mais de uma. Vamos lá. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo,
Gente, essas doutrinas que negam o pai e o filho, nega ou o pai ou o filho, essas doutrinas que negam, elas não conhecem as pregações do apóstolo Paulo. E Paulo é apóstolo do gentio. Como é que o gentio não conhece a pregação que foi para ele? Não conhece, gente. Ok? Não conhece. Tem um monte de gentio por aí dizendo que é judeu. É judeu coisa nenhuma, gente. Judeu é só aqueles lá que os rabinos judaicos de verdade declaram que é judeu. Não vai nessa onda aí que tá nesse oba-oba na internet, não. Em vez das pessoas querem seguir exemplo de Cristo, do apóstolo Paulo, agora elas querem dizer que elas são judias, são nada. Eu amo os judeus, mas os judeus de verdade. Não denorex, como dizia quando eu era nova. Que denorex, que parece, mas não é. Cuidado. Cuidado, cuidado, porque eles estão... Ou tira a pessoa do pai ou tira a pessoa de Cristo. Normalmente eles vão tirar a pessoa de Cristo. Essas falsas doutrinas que tem por aí pela internet, ok? Vamos lá. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque tem pessoas por aí fazendo doutrina que diz que não tem a pessoa do pai ou a pessoa do filho. Vou continuar? O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Quem foi que se deu a si mesmo por nossos pecados? Jesus de Nazaré. As pessoas não pregam mais isso. Para nos livrar do presente século. Do presente, daquela época e de hoje também, que hoje está pior ainda, gente. Presente século mal. Se naquela época já estava mal, hoje está terrivelmente mal. Só Deus para nos dar graça. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Paulo sempre ali, falando de Jesus do Pai, falando de Jesus do Pai, falando de Jesus do Pai. O apóstolo Paulo foi o judeu mais cristão que existiu na face da terra. Bom seria se todos imitassem ele. Ok? Ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me. Aí Paulo começa ali a falar com aquelas igrejas, gente. Paulo começa a falar com aquelas igrejas, porque Paulo tinha ido lá pregar o evangelho para todo mundo, o pessoal se converteu, montou as igrejinhas, era igrejinha pequena, mas eram as igrejinhas. Às vezes era uma reunião na casa, não era igual hoje não. Não pensa no passado como hoje, senão você não vai entender a Bíblia. Então tinha as igrejinhas lá, um grupo ali, outro lá, e Paulo tinha ido lá naqueles lugares da Galácia, pregado, deixado um grupo em vários lugares, grupo ali. Paulo ensinando aqui o evangelho da forma que Jesus deu para ele pregar, ok? Volta a dizer, não foi caído assim, Paulo se converteu no outro dia, ele já estava com tudo na mão. Não foi assim não. Não foi assim não, gente. Pesquisa a vida de Paulo, quantos anos ele ficou se preparando pro ministério, recebendo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Cuidado com quem não lê a Bíblia inteira, cuidado com quem só prega um versículo bíblico para tu. Aí Paulo começa já falando, maravilho-me, de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quem foi que chamou a graça de Cristo? Foi o apóstolo Paulo. Chamou aquele povo da Galácia a graça de Cristo. Chegou outros pregadores invejosos de Paulo, que não acreditaram nas pregações que Paulo pregava, e pôs um monte de minhoca na cabeça do povo da galáxia, igual está acontecendo hoje no Brasil, nas igrejas evangélicas. E Paulo fala assim, maravilho-me, ou eu estou assustado mesmo. Eu estou assustado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Porque não tem outro, gente, só tem um.
Não é outro, mas há alguns que vos inquieteis e querem transtornar o evangelho de Cristo. Transtornar é a mesma coisa que está fazendo hoje no Brasil com as igrejas evangélicas cristãs. Eles querem transtornar o evangelho de Cristo. Ok? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema ou não vale nada. Se vir pregar um outro evangelho que não seja esse que Paulo está anunciando, não vale nada, gente. Ah, é a segunda interpretação de fulano, segunda interpretação de cicrano. Não! O evangelho é segundo a interpretação dos apóstolos. É conforme está escrito, já está interpretado. O evangelho já está interpretado na Bíblia. Não precisa de interpretação extra, não. Essas interpretações extra que vejam, confundiu tudo a cabeça das pessoas. Gente, eu ando triste. Eu tenho um parente na minha família que acredita nessas outras interpretações extra-bíblicas. Que o anjo falou, que o Espírito falou, mas o apóstolo Paulo falou, mas nem que descer um anjo do céu e anunciar outro evangelho. Seja anátema, não vale nada. Não vale nada. E as pessoas ficam com raiva de mim, porque elas querem que eu acredito num outro evangelho. E quando eu falo, não, eu fico com a Bíblia, as pessoas ficam com raiva de mim. O que eu posso fazer? Eu dou graças ao Senhor que me chamou para esse evangelho aqui. Louvado seja Deus. Ok? Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Não vale nada. Não vale nada. Para com esse negócio, o evangelho que foi interpretado por fulano, por cicrano, por beltrano, por pastor X, por rabino X, por paciência X, pelas filosofias X, pelo conhecimento X, conhecimento de nova era, conhecimento de ocultismo e... Não, gente. O evangelho já foi interpretado, os apóstolos já deixou ele interpretado. Não cai nessa onda de querer ir segundo a interpretação de messiânico, de nazareno, de católico, de espírito. Gente, não cai nessa onda. O evangelho já foi interpretado pelos apóstolos. Basta você ler. Basta você ler ele. As pessoas estudam, faz teologia, compra 1000 livros, gasta dinheiro, para pregar um outro evangelho. Sendo que está tão fácil, é só ler direto na Bíblia. Aleluia. Que Deus, é Deus que nos dá o entendimento, gente. Vai dar para todo mundo que quiser. E que tiver interesse. Ok? Porque persuado eu agora homens ou a Deus? O apóstolo Paulo falando. Ok? A quem que Paulo precisava dar conta das coisas? Era aos homens ou a Deus? Era Deus, era Jesus. Paulo não estava preso a homens, mas os homens querem nos prender neles com a doutrina X, a doutrina do adventista, a doutrina da cristã, a doutrina da igreja católica. Agora tem a doutrina messiânica, tem a doutrina nazarena, tem outra doutrina X, tem outra doutrina X, e as igrejas misturou e virou, e a gente não está entendendo mais nada. Fique com a Bíblia, fique com a doutrina dos apóstolos de Cristo, que você não vai fazer confusão. E fica uma briga na internet, virou política. O evangelho virou política, a Bíblia virou política. Eu fico do lado de fulano, não, eu fico do lado de cicrano. Misericórdia, o sangue de Jesus é poder. Fique com a Bíblia, fique com os evangelhos, fique com a interpretação dos apóstolos, nós vamos ficar tudo perturbado. Vai ficar perturbado, e eu profetizo, em nome de Jesus, todos os movimentos que estão se levantando contra o verdadeiro evangelho já caiu por terra. Já caiu. Quando vocês vêem coisas
acontecendo, igrejas fechando, escândalos acontecendo, não se assuste. É porque não está pregando o verdadeiro evangelho e vai cair. Vai cair, os falsos pregadores, vai cair. Os que inventaram pregação extra bíblica, vai cair. Vamos lá? Continuar lendo aqui, Paulo falando. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Tem um monte de gente na internet que só está agradando homens. Porque se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Quem vai agradar homens, deixa de ser servo de Cristo, gente. É isso que Paulo está dizendo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ok? Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo recebeu direto de Cristo. Paulo não foi Pedro que pregou para Paulo. Não foi Tiago, não foi João. Todos eram bons apóstolos, mas não foram eles que pregou para Paulo. Foi Jesus. Por isso que Paulo é apóstolo, porque ele recebeu direto de Jesus. Ok? Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Quando ele era no judaísmo, ele perseguia, como sobre maneira, perseguia a igreja de Deus e as assolava. Gente, quando Paulo fala Deus aqui, ele está falando de Hashem, de Adonai, de Elohim. E ele fala, eu persegui a igreja de Hashem. Quando eu estava no judaísmo, eu persegui a igreja de Hashem, de Adonai. Vocês querem pôr pro hebraico? Então vamos lá, coloca lá. Porque as pessoas só querem... Ai, que o nome não é Jesus, porque não sei o quê, porque não tem um J. Gente, se liberta. Agora nós estamos no português. Deus fala em todas as línguas. Se liberta, gente. Que falta de conhecimento dessas pessoas que vai discutir o J na internet. Misericórdia. A gente já vê que a pessoa não sabe nada. Ela não entende nem de linguística. Ela não entende nada. Nada. Ela não conhece nem a língua portuguesa. Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Ok? Olha ele falando. A minha conduta no judaísmo perseguia a igreja de Deus, de Adonai, do Eterno. E assolava, perseguia, assolava, gente. Eu não sei quantos anos Paulo ficou fazendo isso. A Bíblia é muito resumida, mas deve ter sido, não sei se foi uns 10 anos ou mais. Ele ficou muito tempo, Paulo ficou bastante tempo perseguindo a igreja. Depois que ele se converteu, ele ainda teve que ter as experiências dele com Deus, para ele ter certeza do que ele estava fazendo. Ok? Não foi assim que Paulo já virou pregador no outro dia, não. E na minha nação, ok? Que hoje é chamada de Israel, viu? E na minha nação, excedia em judaísmo. Ou seja, ele sabia mais que todo mundo. Ele sabia mais que todo mundo sobre tradição judaica, sobre religião judaica, sobre Torá. Paulo sabia mais que todo mundo. Paulo era um estudioso, que ele ficava dia e noite estudando, dia e noite, dia e noite, estudando. Ok? E na minha nação aqui não está falando apenas de um lugar físico, mas de um povo. O povo também é uma nação. A nação cristã é uma nação, só que ela está no mundo inteiro. Não é, Brasil é a nação cristã, Estados Unidos é a nação. Não é. Essa nação cristã, ela está no mundo inteiro. É um povo, chamado um povo cristão. Não é estado político. Não entra nessa paranoia também. Quando Paulo fala que na minha nação, esse dia muito de judaísmo, ele estava falando naquele povo, naquele ensinamento que ele recebeu. Ok? E na minha nação, esse dia em judaísmo,
a muitos da minha idade. Ele estava acima, pela idade dele, ele estava acima de todos da idade dele. Ele era o mais alto em nível de conhecimento e de dedicação às tradições do judaísmo, ok? Sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Olha aqui. Sendo extremamente zeloso. Sendo extremamente zeloso. Pois é. Vamos ver o que aconteceu com Paulo? Mas, quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela graça. Mas ele não era, ele nem conhecia Jesus, como ele já tinha sido escolhido. Já tinha sido escolhido. Porque quando ele fala Deus, é o eterno. Aqui, mas me aprove ao eterno, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Revelar seu filho Jesus de Nazaré, ok? Em mim, Paulo, para que o pregasse entre os gentios. Para pregar entre os gentios. Ele passou um bom tempo pregando entre o povo dele, entre a nação dele. Ele passou um bom tempo. Mas Cristo levantou Paulo para pregar os gentios. Para pregar os judeus já tinha todos os outros apóstolos. Paulo foi levantado para pregar os gentios. Mas mesmo assim, Paulo primeiro pegou para os dele. Depois que ele foi para os gentios, ok? Mas vamos lá. Até Paulo entender que o Senhor Jesus queria dele, demorou um tempo. Foi assim, vapt-vupt não, ok? Revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Imediatamente, não consultei a carne. Quem? A descendência israelita, gente. Eu não consultei a carne. Ele não consultou a descendência israelita dele. Nem ao sangue. Não consultou o sangue, a descendência da tribo de Benjamim. A descendência israelita. Ele não consultou nada disso. Patriarca, vamos consultar os patriarcas. Será que é isso mesmo que esse patriarca quer que eu faça? Olha o que ele fala. Por isso que eu digo, gente. Se essas religiões novas que surgiu por aí pudessem, eles arrancavam Gálatas da Bíblia. Se eles pudessem, já tinha arrancado. Só que eles pegam Gálatas e pregam ao contrário do que Gálatas é. Eles pregam ao contrário do que Gálatas é para sustentar a religião que eles inventaram. Então, vamos lá. Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei a carne, nem sangue, nem tradição, nem lei, nem nada, gente. Paulo não consultou se ele devia ou não fazer isso. Ele obedeceu o Senhor Jesus. Lembra quando Deus chama Abraão, Abraão vai para outro lugar? Assim aconteceu com Paulo. Ele foi chamado e foi. Ele tinha que largar pai e mãe. O Senhor Jesus falou, quem não largar pai e mãe não é digno de mim. Então Paulo não consultou, deixou para trás pai e mãe. Paulo deixou. Olha aí. Tem um monte de gente por aí que diz que quer Jesus, mas não quer largar pai e mãe. Mas o Senhor Jesus falou que tem que largar pai e mãe. Vamos lá. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Nem Jerusalém fui lá consultar nada não. É que ele está dizendo o quê? Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém. Depois de 3 anos que ele foi em Jerusalém, ok? Primeiro ele foi para a Arábia, ficou lá um tempo na Arábia. Depois ele voltou para Damasco e depois que ele foi em Jerusalém. Fui a Jerusalém para ver a Pedro. Porque Pedro era o líder dos cristãos. Ok? Pedro era o líder dos cristãos. E todo mundo pedia a bênção de Pedro. Como hoje as pessoas pedem a bênção do Papa. É sério, gente. Isso aqui não é lorota, não. Quando a igreja de Roma fala que Pedro é o pai da igreja,
É exatamente isso que vocês vão ver quando vocês vão ler a Bíblia. Ok? Porque realmente eles tinham tinha que falar com Pedro. Tinha que ter a benção de Pedro. Tinha que ter a benção apostólica. Vamos ver? É lendo a Bíblia que eu descubro as coisas. Ninguém me ensina, não. Porque se fosse ser ensinado pelos outros, eles iam inventar outra história. Mas vamos lá. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Apóstolo Pedro, ok? E fiquei com ele 15 dias. 15 dias deu para conversar bastante, né? E não vi nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ele só viu Pedro e Tiago. Pedro e Tiago pregavam para judeu. Pedro e Tiago não pregavam para gentil. Pedro e Tiago pregavam para judeu. Ok? Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus, de Adonai, testifico que não minto. Não estava mentindo. Louvado seja Deus pela vida de Paulo. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Ok? Depois que ele saiu de Jerusalém, conversou lá com Pedro, tudo lá, como é que recebeu a bênção apostólica, para completar o chamado de Paulo. Deus seja louvado. Aleluia. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Aí as pessoas vão dizer, não está escrito isso. Gente, se você não lê a Bíblia com o entendimento que Deus dá, você não vai entender. Se você for ficar atrás de crítico da Bíblia, esses críticos da Bíblia são tudo incrédulos. Eles foram levantados para te confundir. Olha lá. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, mas que estava em Cristo. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Ele não era. A igreja da Judéia não conhecia Paulo, ok? Não conhecia. Que estava em Cristo. Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé. A igreja da Judéia, ela era cristã. Ela acreditava no Messias e no Evangelho. Só que Paulo perseguia muito. Paulo perseguiu o povo da Judéia. Ele perseguiu os cristãos, estou falando de cristãos da Judéia. Paulo perseguiu muito. Então, o povo da Judéia não queria nem papo com Paulo. Ok? E aqui fala, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo. Quem estava em Cristo? As igrejas da Judéia, ok? Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Então as igrejas da Judéia não viu Paulo, só falou assim, aquele lá que fez o mal a nós, agora eles mesmos estão pregando essa fé no Nazareno. Ok? E glorificava a Deus a respeito. E Paulo fala assim, e glorificava a Deus a respeito de mim. O povo da Judéia, eles não conheceram Paulo. Os cristãos da Judéia, que eram bastante, ok? A Judéia hoje é chamada de Cisjordânia, de Palestina, essas coisas aí, ok? Que é a terra dos judeus, da tribo de Judá. Isso aí é bíblico, isso aí nem se discute. Ok? Hoje é chamado de Cisjordânia, acho que é Cisjordânia, Palestina, que às vezes eu vejo alguma coisa nesse sentido. Mas é a Judéia. Eu fico com o nome Judéia, que está na Bíblia. Então, aquelas igrejas que acreditavam em Jesus de Nazaré naquela época, Paulo perseguia elas. Mas depois Paulo se converteu e desapareceu. E quando ele voltou em Jerusalém, ele só conseguiu falar com Pedro e Tiago. Mas aquelas igrejas da Judéia ficavam felizes, porque elas glorificavam a Deus pela vida de Paulo. E eu vos deixo aqui, gente, e peço, gente, volte a ler Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Colossenses. Volte a ler os evangelhos. Leia pelo menos o evangelho de Marcos, que é pequeno. Porque senão você vai cair nos falsos ensinamentos que existem nas igrejas, nas sinagogas,
em todos esses grupos os dogmas que eles criaram. Eles falam da igreja católica, mas toda igreja tem dogma. Todas. Então eles criaram dogmas e eles ficam colocando os dogmas dele para as pessoas e não pregam o evangelho como é. As igrejas que estão pregando o evangelho como o evangelho é, eu bato palma para elas. Os pastores, quem for que estiver pregando o evangelho como ele é, os que estão apostólicos como ele é, eu bato palma para eles. Mas eu sei que muita gente não está pregando, gente. Eu já tenho 47 anos de igreja. Eu tô com 65 anos de idade, 47 anos de igreja. Fora o que a gente vê hoje pela internet. Evangélico não conhece evangelho. Cristão não conhece a nova aliança. E agora está misturando religião. E as pessoas estão sem identidade. E quando você fica sem identidade, você não sabe quem você é. Qual é a nossa identidade? Nossa identidade é crer no Senhor Jesus e ser salvo. A salvação é pela graça mediante a fé. Foi o dom da fé que Deus deu. Isso aí, e essa fé é para salvação. Aqui não está falando de fé para as boas obras. Boas obras é outra coisa. Tem a fé das boas obras e tem a fé da salvação em Cristo. O apóstolo Paulo pregava a fé da salvação em Cristo. Que se você não entender, as pessoas também vão te confundir a tua cabeça. Que o eterno Deus fortaleça o nosso dom da fé. De saber o que é salvação pela fé em Cristo, que foi revelado para o apóstolo Paulo. E que todo espírito de confusão caia por terra. Gente, se você pegar o evangelho e ler, pegar as cartas apostólicas e ler, e você começar a pregar, e outro começar a pregar, e outro começar a pregar, vem o avivamento. Mas enquanto as pessoas estiverem seguindo falsas doutrinas, não tem avivamento. Como é que vai ter avivamento onde o evangelho verdadeiro não é pregado? Para ter avivamento numa igreja, o evangelho verdadeiro precisa ser pregado, as doutrinas do apóstolo Paulo e o derramamento do Santo Espírito. Aí sim haverá avivamento. Avivamento não é show gospel, gente. Não é bater palma. Isso não é avivamento. Avivamento não é ficar pregando a multiplicação dos profetas do Velho Testamento lá, como é que é? A farinha. Não sei o que. As pessoas não leem a nova aliança. Não prega a nova aliança. Não prega o que Jesus pregou, não prega o que o apóstolo pregou. Não vai ter avivamento em igreja que abandonou o evangelho. Não vai ter avivamento em igreja que não abandonou o evangelho. A igreja precisa voltar para o evangelho de Cristo, precisa voltar para os escritos apostólicos. A igreja precisa da sua identidade. O que é cristianismo? É como Paulo falou, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Hoje em dia as pessoas estão fazendo umas obras mal feitas aí e ainda estão se gloriando. Ainda acha que é o maior santo do mundo. Não. Justamente por isso que Deus deu a salvação de graça, que era para ninguém se gloriar. Quem está se gloriando nem salvação tem. Eu vos deixo aqui, já falei bastante, mas eu queria tanto que o povo acordasse, saísse dessa dormência que está nas religiões, que dizem que creem em Jesus de Nazaré. Dizem que creem em Yeshua, dizem que creem no Mashiach. Dizem, mas nem conhecem o evangelho. E quando conhece distorcido. Ajuda-nos, livra-nos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo engano. Livra-nos, livra, Pai. Abençoe quem ouvir essa live até o final. Agora eu vou fazer assim, gente, toda final de live eu vou deixar uma bênção especial. Quem ficar até o final vai receber a bênção. Então, eu os abençoe. Quem for ler, quem pegar o livro de Gálatas e for ler, eu os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te dê cura, que Deus te dê prosperidade, que Deus te dê paz e amor, que Deus cure as suas feridas, que Deus
cura os seus sentimentos. Em nome de Jesus, cure o seu coração, que você perdoe quem você precisa perdoar. E que você faça o bem ao teu próximo. Para honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai, shalom. Shalom, shalom.